Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os resultados do segundo trimestre de 2021 da Wiz. Será que os resultados que a Wiz soltou agora no segundo trimestre de 2021, eles dão um indício de que a Wiz continua barata? Será que é a melhor hora de comprar as ações da Wiz agora? Ou será que já é hora de vender essas ações? Se você é acionista da Wiz e quer entender um pouco melhor como é que foram os resultados da empresa, para tomar sua decisão se é melhor você aumentar a sua posição em ações da Wiz ou se é melhor você vender essas ações, ou se você ainda não é acionista da Wiz, mas está estudando um pouco sobre a empresa para entender um pouco melhor como é que foram os resultados e decidir se é melhor comprar, se tornar acionista ou não, esse vídeo ele é para você. Acompanhe o vídeo até o final que você vai saber em detalhes como é que foram os resultados do segundo trimestre de 2021 da Wiz. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que esse é um vídeo de acompanhamento da empresa. Então a gente vai falar nesse vídeo basicamente sobre os resultados do segundo trimestre de 2021 da Wiz. Se você ainda não sabe o que ela faz, como é que a empresa ganha dinheiro, quais são os tipos de negócios que tem ali dentro, ou se você também não sabe como é que foi todo aquele resultado da Wiz com a Caixa, eu fiz um vídeo completo para você falando tudo sobre a empresa, falando tudo sobre a Wiz, quais são os tipos de negócios que tem ali, o que a empresa faz, como é que ela ganha dinheiro, como é que foi aquele encerramento do contrato com a Caixa. Então eu fiz um vídeo completo para você falando tudo sobre a Wiz. Então se você não sabe ainda o que a Wiz faz e quer ter um conhecimento um pouco maior sobre a empresa, você vai assistir primeiro esse vídeo que eu fiz, o vídeo completo sobre a Wiz, e depois você vai voltar nesse vídeo aqui, tá bom? Então se você quer assistir esse vídeo, vai aparecer um link aqui agora para você clicar nesse link aqui que está aparecendo aqui. Então você clica lá e vai assistir esse vídeo completo sobre a Wiz. E depois que você assistir esse vídeo, você retorna para esse outro aqui, para você entender como foram os resultados do segundo trimestre de 2021 da Wiz. Então nesse vídeo aqui agora, eu vou partir do pressuposto de que você já sabe tudo o que a Wiz faz, quais são os tipos de negócios, como é que ela ganha dinheiro e como é que foi o resultado daquele contrato com a Caixa lá. Então sabendo disso, você já sabe tudo sobre a Wiz, a gente vai começar esse vídeo falando como foram os resultados do segundo trimestre de 2021 da Wiz. Então bora lá pro vídeo. Então a primeira coisa que a gente deve saber, né, nesse resultado do segundo trimestre da Wiz, é que ela se manteve firme na estratégia de diversificação de receitas dela, ou seja, ela estava se movimentando, né, fazendo esse movimento para tirar cada vez mais essa dependência que ela tinha com a Caixa. Se você viu no outro vídeo que eu explico tudo sobre a Wiz, você viu que ela fez uma parceria com o Banco Inter, criando a Inter Seguros, fez uma parceria com o Banco BRB de Brasília, com a Caoa, com o Itaú e com o Banco BMG. Então ela está fazendo várias parcerias e diversificando suas fontes de receita. Se a gente puder até comparar, né, como mais ou menos como nossos investimentos aqui. Se a gente investe somente em uma empresa, em duas empresas, a gente está concentrando demais ali. Se der errado aquela empresa que a gente investiu, a gente pode botar tudo a perder. A Wiz entendeu que ela não podia depender apenas de um grande parceiro, como ela tinha com a Caixa, e ela está diversificando, botando vários parceiros ali dentro e criando várias fontes de receita. E aí essas parcerias elas estão eliminando o risco de concentração que a Wiz tinha de ter poucos parceiros como ela era antes. Então a Wiz de hoje, a Wiz de 2021, ela não tem nada a ver com a Wiz de 2019, por exemplo. São empresas completamente diferentes. Se você chegou a olhar a Wiz em 2019 e não gostou da empresa, ou se gostou da empresa naquela época, eu aconselho que você olhe novamente essa outra empresa de 2021, porque uma não tem mais nada a ver com a outra. Quais foram os principais destaques desse resultado agora do segundo trimestre? A primeira coisa que chama bastante atenção é o crescimento de receita bruta da Wiz. Ela teve um crescimento de 44,5% na receita bruta com relação ao segundo trimestre de 2020. E esse crescimento da receita bruta, ela decorre basicamente em grande parte da receita
da BMG Corretora, né? Aquela parceria que ela fez com o banco BMG. Só dessa parceria aí da BMG Corretora teve um aumento de 59,5 milhões de reais em receita dessa parceria aí com a BMG Corretora. Então você percebe só nesse detalhe aí que a parceria, as parcerias que ela está fazendo já estão dando bastante resultado. Além disso, a Wiz ela teve um crescimento de 66,8% no lucro líquido ajustado com relação ao segundo trimestre de 2020. Esse lucro líquido ajustado é porque elimina alguns efeitos não recorrentes que ela teve ali nesse período. Então, eliminando esses efeitos não recorrentes, ela teve um lucro líquido aí com mais de 66,8% de crescimento. Além disso, um outro destaque aí é que ela teve um crescimento em 12,2% do saldo de caixa em relação ao primeiro trimestre de 2021. Se ela teve um aumento de caixa, né, de dinheiro lá no caixa, significa que pode vir dividendos mais gordos aí para frente. Então, para quem gosta de dividendos, fica aí a dica que pode ser, não sei se vai vir ou não, mas pode ser que venha dividendos mais gordos aí. E a Wiz ela já tem uma fama, ela já tem uma característica de ser uma empresa que cresce e ao mesmo tempo é uma empresa que paga bons dividendos. Afinal de contas, ela não precisa gastar tanto dinheiro assim para poder crescer, né? Porque ela fazendo as parcerias ali, basta ela vender mais que ela consegue ter mais receita. Então, é uma empresa que cresce e paga dividendos ao mesmo tempo. E um outro destaque que eu posso falar para vocês é o crescimento do Interseguros. E a Interseguros, que é aquela parceria que a Wiz fez com o Banco Inter, atingiu 532 mil clientes. E foi um crescimento, olha que crescimento absurdo, um crescimento de 342,5% com relação ao segundo trimestre de 2020. E o lucro líquido total da Interseguros foi de 15,6 milhões de reais. E esse resultado, né, como a Wiz tem 40% ali do Interseguros, a Wiz teve um resultado líquido ali final de 5,9 milhões que veio aí do Interseguros. E além disso, um outro destaque aí para a Wiz foi que ela teve um aumento de 11,3% na sua margem líquida. E aí finalizou a margem líquida lá nesse trimestre de 34,1% nesse segundo trimestre de 2021. É uma margem líquida muito alta. E por que isso? Porque, como eu falei, a Wiz ela tem um potencial de escala muito alto. Ela consegue crescer receita e não aumenta os custos na mesma proporção. Isso faz com que ela tenha essa expansão de margem aí, crescendo receita sem crescer seus custos na mesma proporção. E aqui eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa aqui, ó. Como é que está ficando a receita da Wiz cada ano que passa, com aquela dependência que ela tinha com a Caixa e como é que está ficando hoje. Então veja só nessa imagem aqui agora, olha aí. Essa parte em cinza e cinza mais claro e cinza mais escuro, se você olhar na legenda ali, o cinza mais escuro são as vendas novas da Caixa, que ela chama também de run-on da Caixa, e o cinza mais claro é o run-off da Caixa. Então essas duas receitas aí, o de cinza claro e cinza escuro, vinha tudo da Caixa, que é aquela parceria que ela tinha ali em vender seguros pelo balcão da Caixa. E aí você olha que de 2017 foi diminuindo essa receita aí até chegar no ano ali de 2021, que é o ano que a gente está agora. Então hoje ainda, em 2021, a receita da Caixa representa ali ainda ó, 58%, mas você vê que está diminuindo ano a ano. Então veja ali que tem 29% de venda nova da Caixa e 29% de run-off da Caixa. E aqui merece uma explicação um pouquinho mais detalhada. Então vamos lá. Esse run-on, que é as vendas novas da Caixa, ele é composto por um período de transição que a Wiz firmou com a Caixa. E esse período de transição, né, mesmo depois que a Wiz perdeu ali o contrato em fevereiro de 2021, tem um período de transição que acabou em 15 de agosto de 2021, ou seja, a partir de 15 de agosto aí a gente vai deixar de ver essa receita dessas vendas novas da Caixa, né, desse run-on, esse período de transição aí. Então, é isso que a Wiz vai perder a partir de 15 de agosto, as vendas novas da Caixa, esse run-on, que é aqueles 29% ali que você viu naquele gráfico. E os outros 29%, que é o run-off, são os estoques de receita. Esses estoques são as vendas que a Wiz fez antes do encerramento do contrato com a Caixa, ou seja, antes do dia 14 de fevereiro, que foi quando ela perdeu esse contrato com a Wiz aí. Mas esse estoque de receita aí, a Wiz ainda vai ficar recebendo por um bom período.
Então ela vai perder de imediato aqueles 29% e os outros 29%, que é o estoque de receita, ela vai continuar recebendo ainda por um bom tempo esses estoques aí. Então, voltando lá para essa imagem aqui, esses 29% mais escuro que ela vai perder e os outros 29% ela vai continuar recebendo. Mas aí você vai ver que existe um outro grande crescimento aí, essa parte azul mais escura, que é da BMG Corretora. Isso me chamou bastante atenção. Se você olhar lá em 2020, a parte da BMG Corretora representava só 3% da receita da UIS. 2021 já representa 19%. Teve um crescimento muito grande. Então, se você olhar a receita aí, a UIS está crescendo bastante aí com a BMG Corretora. E aí, complementando essa informação, no meu ponto de vista, existem dois destaques aí para todo esse resultado da UIS. Você já viu que ela teve aumento de receita total, teve aumento do lucro líquido total também. Você já viu que ela vai perder aquela fonte de receita das novas vendas da Caixa, né? Porque foi esse período de transição. Mas ela vai ficar recebendo ainda o estoque de receitas das vendas que ela fez no passado lá para a Caixa. Então ela vai perder uma parte, continuar recebendo outra e está crescendo outras frentes, está conseguindo aumentar a receita e aumentar lucro. Mas para mim, eu destacaria duas coisas aí interessantes que eu vi nesse resultado da UIS. O primeiro destaque, na minha opinião, foi essa receita líquida aí da BMG Corretora, que ela teve um crescimento de 63,5% com relação ao trimestre passado, não é nem o mesmo período do ano passado não, com relação ao trimestre passado, ao primeiro trimestre de 2021. Ela está crescendo muito. Então esse é um ponto muito positivo aí na minha opinião. E que talvez a Wiz nem sinta falta dessa parceria que ela tinha com a Caixa. O tanto que ela está crescendo hoje em dia, isso significa que a Wiz ela tem aí muito potencial de crescimento pela frente. E o outro destaque, o segundo destaque aqui, é o crescimento da Interseguros, que vem acontecendo de uma maneira mais acelerada do que a BMG Corretora ainda. Olha só, para você ter uma noção, ela teve um crescimento, a Interseguros, crescimento de 257,6% no lucro líquido do segundo trimestre de 2021 com relação ao segundo trimestre de 2020, né? Um ano antes. Isso se dá basicamente pelo crescimento ali por tabela do Banco Inter. O Banco Inter está crescendo muito a quantidade de clientes e a Interseguros, por consequência, também está crescendo bastante ali essa venda de seguros. Então a Interseguros ainda representa muito pouco com relação à receita total da UIS, mas ela está crescendo de uma maneira muito acelerada. Então a gente pode esperar que se ela continuar crescendo dessa forma, lá na frente vai representar um percentual muito maior da receita da UIS. Então a gente tem que continuar acompanhando aí como é que vai se dar o crescimento da Interseguros e também como é que vai continuar esse crescimento aí da parceria com a BMG Corretora aí, que é essa parceria da UIS com o banco BMG. Então qual é a minha opinião sobre a perspectiva da UIS? Você já viu que ela teve um crescimento de receita, crescimento de lucro, a Interseguros está crescendo bastante, a BMG Corretora crescendo bastante também. Você já viu que ela vai perder ali aquela fonte de receita da Caixa agora, só que aí ela vai continuar recebendo a outra parte, né, que é o estoque de receitas, mas ela continua crescendo e expandindo as suas parcerias ali. Então, qual será a perspectiva da UIS? Primeira coisa, a UIS atualmente ela segue sendo negociada com o PL por volta de 10 a 11 vezes. Só que se lembre que ela vai perder uma fonte de receita dela aí, porque então esse PL está meio que contaminado com aquela receita da Caixa que ela não vai continuar recebendo. E quando a gente remove esse PL ali com todas as receitas da Caixa, a gente fica com um PL por volta de 23 vezes, algo próximo disso. E sendo que ela ainda vai ficar recebendo ali o estoque de receita por um bom tempo da Caixa, né, das vendas que ela fez lá no passado. Então, na minha opinião, com a BMG Corretora crescendo de uma forma tão acelerada, com o Banco Inter também crescendo de uma forma tão acelerada, representa pouco hoje ainda, mas tem um potencial de crescimento muito grande, e ela sendo negociada a um PL de 22, 23 vezes, na minha opinião, isso não é uma recomendação de forma alguma, mas na minha opinião, a UIS segue tendo um preço que não é nem um pouco exagerado, a UIS segue tendo um preço relativamente interessante, é um preço que condiz com a quantidade de crescimento que ela vai ter, e por isso eu acho a Wiz uma companhia hoje muito promissora, inclusive mais promissora do que quando ela tinha aquele contrato com a Caixa. Eu acho que a Wiz ela
se transformou, ela se reinventou e ela segue ali bem focada para continuar esse crescimento, para continuar fazendo essas novas parcerias e continuar entregando o crescimento ali para os acionistas. Então, eu queria lhe pedir uma coisa. Se você acompanhou esse vídeo até o final, é só você que está vendo esse vídeo até agora, tá? Se você acompanhou o vídeo até o fim. Se você acompanhou e chegou até aqui, eu queria te pedir para digitar uma coisa nos comentários aqui abaixo, porque eu vou ficar sabendo quem que assistiu o vídeo até o final e quem não assistiu. Quem não assistiu é porque não comentou nada, porque não chegou nessa parte aqui do vídeo. Mas quem assistiu, digita aqui abaixo hashtag BMG, hashtag BMG, porque eu vou ficar sabendo que você assistiu o vídeo até o final, você acompanhou, você gostou do meu vídeo, tá bom? E outro grande favor que eu quero pedir para vocês aqui, encaminhe esse vídeo para o seu amigo que investe na Wiz ou para o seu amigo que está pensando em comprar as ações da Wiz. Ou então naquele grupo de investimentos que você participa, que o pessoal fala sobre algumas empresas, e encaminhe esse vídeo para as pessoas entenderem um pouco mais sobre a empresa, sobre os resultados e sobre a perspectiva futura dessa empresa que é a Wiz. Tá bom? Encaminhe para seus amigos aí, que eles vão gostar de saber e gostar de ver esse vídeo. Tá bom? Eu queria pedir um grande favor também. Se você gostou do vídeo, dê aquele joinha lá e se inscreva no meu canal aqui abaixo, tá? Se inscrevendo no meu canal, você vai ficar sabendo dos novos vídeos que vão sair aí sobre várias empresas, sobre investimentos na bolsa em geral, tá bom? Se inscreve aqui que eu tô esperando. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.